pouco sobre a história da origem da palavra Tibiri, né? A gente tem duas origens, né? Se a gente for pesquisar, a gente vai ter duas definições sobre Tibiri, né? Primeiro, eu vou começar com Frei Vicente Salvador. No livro A História do Brasil, de 1626, ele vai definir essa palavra que é de origem tupi, né? Ele vai dizer que se trata de um rio de sepultamento. Aí a pergunta é, quem foi sepultado nesse rio para que esse rio ficasse conhecido como rio de sepultamento? Segundo, a gente vai ter os escritos de Elias Heckman, que era um holandês, certo? E que durante o período holandês na Paraíba, ele vai descrever todo o território da Paraíba, com muito detalhe, o que os portugueses não vão fazer, ele vai fazer. E aí ele pega essa palavra Tibiri e ele vai explicar que essa palavra Tibiri deriva de uma outra palavra chamada Tiberói, que significa águas de pecado sodomítico. O que seria isso? Águas de uma relação entre homens. Deixa eu explicar direitinho um fato que é descrito no seu livro, Descrição da Capitania Geral da Paraíba. Ele diz que um indígena de uma tribo inimiga se perde nesse território e é encontrado pela tribo de origem tupi, né, de origem potiguara, que são os indígenas daqui, e então violentam sexualmente esse indígena. O que era, às vezes, até comum em algumas tribos, esse castigo, né, muitas vezes é um castigo sexual. Então, nós temos essas duas definições. A de Frei Vicente Salvador, de 1626, dizendo que era rio do sepultamento, e a gente vai ter as descrições de Elias Heckman, dizendo que se trata de águas do pecado sodomítico. Por que essa palavra ficou tão conhecida e se perdeu o significado? O significado está nesses livros do século XVII. Mas se passou muitos anos, foi construído um engenho que era movido pelas águas do rio Tibiri, que era o engenho Del Rey, logo no início era o engenho do rei, porque a capitania real da Paraíba pertencia ao rei. Posteriormente ele foi vendido, né? Então, consequentemente, ficou dois engenhos, Tibiri de cima e Tibiri de baixo, um dedicado a Santa Catarina e o outro dedicado a São Felipe. E a palavra Tibiri, o significado se perdeu, mas em compensação se passou a usar a palavra Tibiri para muita coisa, não só o rio, depois a fábrica Tibiri, engenho Tibiri, fábrica Tibiri, e assim seguiu até os dias de hoje, mas as pessoas desconhecendo o significado.